Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sei que eu demorei muito tempo pra voltar, tá? Eu confesso. Eu tava pensando em fazer vários tipos de vídeo, mas acabou que não deu certo. E aí eu pensei em voltar com um tema muito importante pra você que tá buscando a santidade do Senhor, né? Como a gente falou no último vídeo sobre devocional, eu vim trazer uma coisa mais relacionada a isso, que é a intimidade. E o tema de hoje é como buscar a intimidade de Deus. Se você gosta de conteúdos assim falando da palavra de Deus, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no meu canal, tá bem? Então vamos lá. Eu confesso pra vocês que intimidade pra mim com Deus foi algo que foi muito tabu assim na minha vida. Alguns tempos atrás. Porque pra mim intimidade com Deus era tipo só oração, né? E você vive só com as coisas que você vê das outras pessoas, mas quando você busca a sua própria intimidade com Deus, tudo muda. Tipo, você começa a ver que Deus realmente existe na sua vida. E aquelas dúvidas que você tinha, poxa, será que Deus consegue fazer isso? Será que Deus consegue fazer aquilo? Somem porque você descobriu que a intimidade ela gera a fé, né? Ela gera você acreditar mais em Deus. E aí que vem. Muitas das vezes achamos que buscar santidade é você estar na igreja todos os dias, estar em pessoas, né? Tipo profetas da nossa igreja. Mas a intimidade é algo que tem que ser gerado dentro de nós. Que isso é a busca. Buscar mais de Deus. E aí que vem. Se a gente achar que Deus não consegue nos ouvir, gente, isso não existe. Na Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, o Espírito Santo, Deus, ele abriu a visão espiritual para todo mundo, né? Que ele morreu por nós e abriu aquele véu. Tudo que impedia das pessoas buscarem a Deus, tudo que impedia das pessoas falarem com Deus, não precisarem de mais ninguém, apenas elas orarem, tipo, buscarem ao Senhor, elas já teriam acesso livre do Senhor, né? Não adianta ser sacerdote, não adianta ser nada, porque todos agora têm acesso livre a mim. E a nossa geração tem uma mania horrível de achar que Deus não pode falar com a gente. Deus fala com a gente em várias formas, mas ele pode chegar a você, descer Jesus Cristo na sua frente e ele falar com você. Às vezes a gente fica tipo, poxa, o profeta podia falar comigo, né? Quantas das vezes eu já falei isso pra mim? Às vezes a gente se pega pensando nisso, tipo, poxa, o pregador podia falar pra todo mundo ouvir, sabe? Ele podia... Cara, tá na sua cara, Deus já falou com você, o que você quer? Você quer que alguém fale com você, sendo que o criador daquele alguém falou com você? A gente tem essa mania, né? E o que pode separar da gente, né, de Deus é a incredulidade, ou seja, não acreditar em Deus. Então, se a gente parar, analisar que o Criador pode falar com a gente tete a tete, que nós buscamos aquilo que ele tem para falar conosco. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler em Jeremias 29:13, que diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E aí, esse versículo retrata de que Deus fala assim: buscar-me-eis e me acharei se buscar de todo o coração. Em algumas palavras diz, buscar-me-eis e me achareis. Por que Deus fala isso? Porque muitas vezes nós se perguntamos onde está o Senhor, né? E se a gente buscar a Deus, ele vai mostrar onde ele está, né? Ele vai mostrar que ele está nas nossas vidas, que ele tem algo muito maior para nós. Só que nesse versículo retrata, buscar-me-eis e me acharei. Ou seja, a busca tem que vir de nós. Deus, ele já está ao nosso redor, ele já está em todo momento com a gente. Basta a gente buscar ao Senhor. Muitas das vezes a falta de intimidade com Deus é a falta de busca. Você não pode exigir de Deus algo que você não busca dele. A gente vai querer desistir, que a gente não vai querer buscar, que a gente não vai querer saber de Deus em nenhum momento. Mas na Bíblia também tem os apóstolos como Paulo, como João, como Pedro, como qualquer outras pessoas da Bíblia, que eles ardiam algo dentro do coração deles, mas eles fizeram aquilo que ardia o coração de Deus. Quando a gente parar pra pensar que a nossa vontade não é a vontade de Deus, muitas das vezes, a gente vai entender que Deus, ele é dono de tudo, né? E muitas das vezes os crentes, há mais de 20, 30 anos na igreja, não têm uma intimidade, ou seja, não tem algo grande com Deus, uma experiência grande com Deus, porque não busca intimidade e não busca querer saber quem é Deus pra ele, sabe? Então, voltando lá no começo, os profetas são essenciais para a nossa vida? Depende. Se você está buscando o profeta como se fosse Deus na sua vida, você está buscando profetas totalmente errados. Os profetas são pessoas que são
escolhidas por Deus para falar as palavras de Deus, né? Para Deus descer na terra ali e falar conosco. Mas você pode buscar a Deus em qualquer momento e Deus falar com você em sonhos, em voz, em vento, em filme, em música, qualquer coisa Deus pode falar com você. Os profetas são importantes para nós, porque é a forma que Deus se manifesta também de uma forma, né, do Espírito Santo. Mas se você ficar só nas profecias e não buscar quem realmente é o dono das profecias, você pode ter certeza que você vai se esvaziar, porque você vai querer se inspirar nos profetas, não em Deus. A gente busca muito nos profetas, nos músicos, não sei o que, e esquece que atrás deles existe alguém muito maior, muito maior, muito maior. Então, a gente fica, caraca, como essa pessoa, nossa, pessoa muito braba, muito usada e tal, mas existe alguém muito mais que ele, que é Deus, que você pode acessar aí na sua casa. Então, voltando lá no início, buscar-me-eis e me acharei, ou seja, buscar a Deus todos os dias e encontrará. Então, não é Deus que nos abandona, é nós que esquecemos de buscá-lo. E aí, pra falar, tipo assim, um pouco sobre intimidade, né, pra você entender um pouco mais sobre o que é intimidade, Deus me deu, na passagem de Moisés, né? Deus me referiu a Moisés, um cara que era muito íntimo com o Senhor, um cara que foi muito usado, né, para liberar o povo do Egito, ou seja, ele teve uma certa sabedoria muito grande do Senhor para liberar o povo do Egito. Então, assim, ele foi um cara que tinha muita intimidade com Deus, todo mundo buscava ele, porque ele era tipo um cara que era tete a tete com o Senhor, né? Portanto, que o cara fez os 10 mandamentos, né, gente? 10 mandamentos não é uma coisa simples, né? É comparado à Arca da Aliança, o tabernáculo. E aí, muita gente não sabe que depois que, né, quem lê a Bíblia sabe, que depois que os israelitas e Moisés saiu do Egito, eles vão pro Monte Sinai. Eles acampam ali pra ficar ali descansando, né? Porque, coitados, sofreram muito ataque do inimigo, literalmente. E eles vão se acampar ali no Monte Sinai. Mas mal sabia eles que Deus ia se mostrar para aquele povo. Porque pensa comigo, aquele povo cativo no Egito, ó, a cota. Imagina esse povo pensar que existia um Deus que eles não conseguiam ver, mas que estava ali, que se manifestava, que tirou eles do Egito. Portanto que eu penso, né, que quando os israelitas viram que Moisés pegou o cajado, e abriu aquele mar vermelho e falaram: cara, isso aí é Deus. Meu Deus, eu vou seguir Moisés. Eu vou ir atrás de Moisés. Onde Moisés for, eu vou. Mas eles não sabiam que atrás de Moisés, dentro de Moisés, existia uma presença, existia um Deus que já tinha guiado ele, antes para ele liberar o povo do Egito. Então, esse povo não sabia realmente quem era Deus. Eles só acreditavam que Moisés, né, tirou eles do Egito e eles estavam ali no Monte Sinai, descansando, prainha, liberdade, vamos, good vibes. E vamos ver a nossa vida junto com Moisés, né? E aí, o que aconteceu? Deus falou assim para Moisés, vou mandar uma nuvem de glória sobre o Monte Sinai para os meus servos, para os israelitas verem quem eu sou. Aí Deus falou para Moisés, né? Fala pro povo se purificar para não ter relações sexuais, pro povo ficar limpinho, porque eu vou descer com uma nuvem de glória. E aí, como Deus tinha prometido, nenhum povo subiu pro Monte Sinai. Eles ficaram embaixo, assim, do Monte Sinai. E Moisés subiu. Quando Deus falou isso pra Moisés desceu pra falar com o povo e subiu de novo. A nuvem desceu. Quando ela desceu, ela fez um rebuliço ali, gente, que saiu um fogo consumidor, né? Que o fogo simboliza santidade, purificação. E saiu, o povo ficou tipo... Caraca, como assim? Uma nuvem desceu, saiu uma bola de fogo. O que tá acontecendo? Porque ninguém nunca tinha visto aquilo, né? Eles só viam estátuas, né? Sacrifícios, essas coisas assim. Eles nunca tinham visto algo daquele jeito. Mas o que eu entendo sobre isso? Deus, ele não mostrou aquela manifestação nas nuvens, no fogo, para os israelitas ficarem impressionados. Não. Deus mostrou aquilo ali para eles desenvolverem uma relação íntima com Deus. Para eles entenderem que eles precisavam buscar intimidade, que o povo não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Era uma certa forma de ensinar o povo a entender como era Deus e como eles adoravam a Deus, né? Porque eles vieram de um lugar onde eles adoravam estátuas, né? Onde tinha outros tipos de adoração. Mas Deus era uma adoração limpa, uma adoração pura, uma adoração de coração. Então o povo israelita estava tentando entender como era isso.
falando sobre intimidade, né, muitas das vezes a gente esquece de ouvir a voz do Senhor, né? E para buscar intimidade, precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor. Então o povo tava ali. Deus estava mandando para eles, ó, eu sou Deus, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é nada do que eu posso fazer. Eu liberei vocês do Egito, tô me manifestando aqui para vocês entenderem que vocês precisam se santificar, ter intimidade comigo, porque eu sou o Deus de vocês. E aí, essa manifestação do Monte Sinai não foi pro povo entender que quem era o dono deles era Deus, era o próprio Yeshua que era o dono deles, não era Moisés. Moisés só foi usado. Então Deus fez essa manifestação para eles entenderem que não era Moisés que tinha o poder, era Deus que tinha o poder. Então Moisés, ele sempre deixava muito claro isso com o povo, né? Que ele não tinha poder, mas sim Deus tinha poder. E aí, o que acontece? Muitas das vezes achamos que as pessoas têm poder, mas quem tem o poder é Jesus. Então, isso era para trazer um relacionamento aos israelitas e é pra gente também trazer um relacionamento ao Senhor, para entender que muitas vezes Deus vai se manifestar a Ele mesmo para você entender que é Deus. E aí, a gente entende que Deus se manifesta de várias formas para cada um. A intimidade de Deus começa muito antes da gente ter nascido, muito antes de tudo, começa no princípio, né? Que Deus criou Adão e Eva para ser amigos dele. Você fala de amizade, você fala de intimidade também, né? Porque Deus queria ser íntimo de Adão e Eva. E ali Deus criou uma intimidade com aquele povo, né? Com Adão e Eva. E eles levaram isso para a geração de hoje. Acaba mesmo eles fazendo tudo isso, eles mostraram que existia alguém lá no céu, que existia um paraíso no céu e que eles vieram de lá. Então, assim, mesmo que a gente condene eles mostraram um pouco do que é a intimidade com Deus, né? Claro, que depois foi criando outros profetas, né? Mas eles mostraram o que era ter intimidade com Deus. Deus, ele tá disposto a te mostrar várias coisas. O nível de intimidade de Deus com a gente é imenso, mas basta a gente querer buscar Ele, ter intimidade com Ele. Por que tem umas pessoas que são mais íntimas de Deus do que as outras, né? A pessoa tem mais intimidade, que eu tenho certeza que no quarto dela, ela tem um momento de oração com o Senhor, ela lê a palavra do Senhor, ela busca intimidade, ela busca sinais, ela tem uma vida com Deus em dia. E Satanás não tem poder contra ela, né? Mas se a gente buscar intimidade com Deus, essas pequenas coisinhas vão começando a desaparecer, sabe? E você começa a fazer isso com menos frequência. Começa a ser assim, sem querer, sabe? Às vezes a gente faz o pecado sem querer. Não vai ser aquele pecado que te condena todos os dias, sabe? Que você tá lutando com aquilo todos os dias, né? Mas não é aquele pecado que tá sempre ali. Você rejeita ele, começa a rejeitar. Então, por que tem pessoas que têm mais intimidade com Deus? Porque a busca delas é maior do que a sua. Então, se você fica com inveja dessas pessoas, sabe por quê? Inveja santa, tá, irmãos? Começa a ter inveja dessas pessoas pra você querer ser mais do que elas. Porque quando você buscar mais do que elas, você vai entender o que é intimidade com Deus. E não é pra você ser maior do que elas. É pra você buscar mais intimidade com Deus. Ah, Lana, mas eu ainda não fui batizado com línguas de fogo, não fui batizado com o Espírito Santo, não sei o que, não sei o que. Cara, faz um propósito com Deus, sabe? Pede isso pra Ele, para de ter medo. A gente tem muito medo de Deus, enquanto os outros não têm medo de outras coisas, né? E pra que a gente quer ter medo de Deus se Deus é lindo, gente? Ele entregou o seu Filho único pra morrer por nós, meros mortais. Você tá achando que Deus é quem? Deus não é um monstro, não, meu querido. Ele tem, como que é? Justiça. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Então, cara, ele só vai... Claro que a gente vai ver as nossas consequências da nossa vida, como todo ser humano. A gente não é... Nossa, eu sou filho de Deus, mas eu tenho que viver as minhas consequências do meu passado. Mas Deus, ele tá aí pra te ajudar, meu querido. Você não vai passar sozinho. Manifestações de Jesus são sinais da sua existência, né? Os milagres que Jesus tem feito na nossa geração através de pessoas, né? Porque ele não tá mais aqui entre nós, mas ele tá lá no céu. Na verdade, ele tá aqui entre nós, né? Só que ele foi pro céu e daqui a pouco ele volta. Ele tá usando pessoas pra fazer os milagres dele. Então... isso são formas de mostrar que Deus realmente existe nas nossas vidas. Nossa vida é uma forma de mostrar que Deus existe. Então, como é buscar a intimidade? Pedindo experiências para Deus e tentando compreender quem Ele é. Mesmo que a nossa sabedoria seja bem pequena comparada à de Deus, tem como a gente entender como Deus é. Entender que situações que a gente agiria de uma forma, começamos a agir de outras. Então é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Tchau!